Então fala galera, Diego da Silva, treinador seco aqui. Vamos para a análise de pistas da nossa quinta etapa do Campeonato Catarinense de IPSC. Isso mesmo, quinta etapa do Campeonato Catarinense de IPSC, é meu ano de estreia, meu primeiro ano com uma 9mm. Ano passado peguei a 9mm para começar a competir pelo IPSC. Já contei a história aqui no canal de que levei 2 anos e meio para pegar ela por causa da mudança de governo. Comprei ela justamente quando ocorreu o resultado das eleições de 2022, né? E só que mudança de governo, teve aquela história toda de níveis, recebi uma autorização de compra, depois não consegui emitir CRAF, enfim, todo aquele rolo todo que, se você quiser, tem a história aqui no canal de quanto tempo eu levei para pegar essa minha 9mm. E em julho do ano passado, peguei ela, consegui pegar ela, e no finalzinho do ano comecei a treinar para o IPSC, e esse ano eu estreiei no IPSC, estou na quinta etapa, e essa quinta etapa teve um resultado muito especial. Por quê? Porque eu consegui chegar no top 10 do Catarinense, com uma arma que, querendo ou não, ainda tenho pouca experiência com ela, coloquei DOT esse ano, então também demorei a me adaptar e estou buscando evoluir. Vocês acompanham aqui o canal, sabem que eu tenho um projeto de 330 de treino seco todos os dias, tentando chegar aí mais próximo da galera. E esse ano, e essa etapa, eu consegui ficar no top 10. Então foram 2 resultados bem legais. A etapa do Paranense anterior consegui ficar em 8º, então já foi uma conquista, só que a gente não está ranqueando no Paranense, foi só porque é aqui perto de casa, acabei indo ali fazer uma espécie de treinão e fiquei em 8º e fiquei em 9º agora no Catarinense, então se consolidando, então nessa faixa de posição. Então fiquei muito feliz que foi a primeira vez aí que nós conseguimos esse resultado. E por equipes nós ficamos em primeiro lugar, o Peruca ficou em segundo lugar na geral, fiquei em 9º, e o Giovanni ficou em 11º, se eu não estou enganado. E isso fez com que nós ficássemos em primeiro em equipes. Isso também foi bem legal. Então, estou bem feliz, estou trabalhando bastante aí para melhorar, com a ajuda do Thiago Almeida, com a ajuda do Novak, com a ajuda do Peruca, com a ajuda de uma galera. Vocês não têm ideia como vocês me ajudam quando vocês comentam, quando vocês me chamam no privado lá, Diego, tá vacilando aqui, não sei o quê. E é isso que eu tenho utilizado para desenvolver aí as minhas habilidades de tiro. Então, com bastante disciplina e vontade de melhorar. E ouvindo vocês, sem nenhum tipo de soberba. Pelo contrário, eu sei que eu tenho que aprender demais para chegar em algum resultado satisfatório. Mas eu estou ficando feliz com aquilo que eu tenho visto. E hoje eu vou compartilhar com vocês essas pistas, análise das pistas lá de Criciúma e algumas cagadas, algumas coisas que eu treinei e não consegui executar. E eu vou trazer aqui para vocês para ouvir também a opinião de vocês, o que vocês acharam. Beleza, galera? Então, vamos lá, bora. E já, dá aquela forcinha aí, se inscreve no canal. A gente tem até alguns views aí, mas essas inscrições estão bem baixas. Se inscreve aí no canal para dar aquela força e dá o curte, compartilha pra gente, beleza? Um abraço, vamos lá para análise de pistas. Então é isso aí, galera. Essa foi a primeira pista que eu fiz. Então nós éramos squad 42 e nós iniciamos na pista 2. E aí eu já começo com uma cagada. Tava 8 graus, tava frio pra dedéu. As mãos estavam congeladas e a pista já era uma pista média. Infelizmente a gente não tem como saber qual que vai ser a pista grande, a média ou a pequena. E infelizmente eu não gosto de começar em pista grande, porque é justamente onde tu comete, primeira pista, às vezes você comete alguns erros aí de não estar bem aquecido, enfim. E as mãos estavam duras e vocês vão ver o erro que eu cometo. Então eu vou deixar passar o vídeo. Essa eu fiquei em 10º, tá? Não foi legal. Tudo alfa, mas teve algumas situações que me fizeram perder bastante tempo. Então eu vou tocar o vídeo e depois eu vou voltando para colocar alguns pontos, tá?
Tá aí, fiz em 26, hit de 4.46. Então, eu queria destacar alguns pontos. Primeiro, aqui eu já fui advertido não pelo RO, mas por um grande amigo aí, o Novak. E já fui advertido uma vez e mais uma vez eu quase queimei a largada. Observe meu braço. Então vocês viram que eu movimentei o meu braço antes do sinal, né? Então isso daí eu posso levar uma advertência e quem sabe até uma penalidade se isso for recorrente. A outro detalhe que eu queria comentar com vocês, que eu treinei pra caramba saída de posto. E observem que... Deixa eu chegar no ponto aqui. Aqui eu faço a transição. E aqui também, olha o movimento que eu faço com o braço. Eu, em vez de levar ele diretamente para o alvo, eu baixo. Eu faço uma parábola em forma de U com o braço, quando eu poderia simplesmente ter transicionado ele para lá. Então aí eu já perco alguns. Aqui faltou a explosão na minha opinião, tá? Então aqui é um momento que, conforme a gente estudou ali, eu teria que empurrar a perna esquerda e puxar a direita nesse deslocamento. Não foi muito explosivo. Deixa eu baixar um pouquinho o som da captura aqui da tela, porque senão eu fico falando em cima dos tiros, fica ruim. Então, eu acho que eu precisava ser um pouquinho mais explosivo nesse movimento de saída de posto. Esse tiro em movimento eu gostei, mas acho que poderia ter ido um pouquinho mais rápido. E aqui que vem a grande cagada. Reparem que eu esqueci depois que eu disparei aqui, já era para eu ter soltado o carregador, dispensado o carregador e iniciado a recarga. Quando eu chego aqui nessa esquina, mais ou menos, é que eu me lembrei de fazer a troca do carregador e daí eu já peguei errado e deixei ele cair no chão. Deixar cair no chão já é um baita de um erro. E o pior, em vez de buscar o segundo carregador reserva que eu tenho, eu juntei ele no chão. E aí cagou tudo a pista. Ó, só quando eu cheguei na esquina que eu iniciei o processo de recarga. Daí eu vou inserir ele aqui, até o dedo indicador estar correto. Achei que eu tinha não colocado o dedo indicador, mas eu coloquei. Mas deixei cair no chão. E a entrada de posto, eu vou baixar mais um pouquinho aqui. É que na verdade eu estou baixando o som, eu acho que para vocês está um pouco melhor, para mim que fica um pouco mais alto. E eu tinha treinado a parte de entrada em 3 passos, né? Se bem que aqui pelo jeito eu fiz, tem uma entrada com passo largo para fazer a entrada de 3 passos. Deixa eu ver se eu fiz a entrada de posto de maneira correta. Então, teoricamente, eu tenho que entrar com uma passada um pouco mais larga. Primeiro virar o pé esquerdo para dentro, dar uma passada mais larga e depois puxar o pé esquerdo. Vamos ver se fiz isso. Não, a entrada de posto eu fiz certinho. Então essa foi a primeira pista. A primeira pista eu já dá aquela, não vou dizer desanimado, né, mas o cara já fica puto por um erro besta de deixar cair o carregador. Então, é a única coisa que eu percebi na hora, não percebi essa questão que eu não fui explosivo, não percebi essa questão de ter baixado a arma para transicionar. Então, são coisas aí que eu gosto muito de ver os vídeos para fazer essas correções, tá? Então, ser mais explosivo. Essas chegadas de posto eu gostei, né, nessa pista. Mas eu tenho que desacelerar um pouquinho mais quando chegar nos postos. Essa daqui eu até não estava muito veloz, mas algumas outras pistas vocês vão ver que eu estou chegando muito rápido no posto, não estou desacelerando e também tem outro detalhe que eu vou deixar para comentar em outra pista. Tá? Então isso aqui daria tranquilamente, se não fosse meu erro de deixar o carregador cair, então 22 segundos por aí.
Essa é a segunda pista. Deixa eu só pegar aqui para ver qual que foi o meu resultado dela. Que é a pista de número 3. Essa foi a minha melhor pista, tá? Então essa foi a minha melhor pista. Então fiz em 12 segundos tudo alfa. Tá? Agora só um detalhe que eu acho que eu poderia, como não tinha, só tinha no chute ali no meio, acho que eu poderia ter acelerado um pouco os disparos, tá? Porque não estava tão longe. Ó. Foram todos eles na mesma cadência, né? Era para ter feito aquela cadência somente nos pratos, porque atrás tinha no chute. No alvo aberto eu deveria ter acelerado um pouquinho mais. Deixa eu ver como que eu posso posicionar essa câmera aqui, porque ela está ficando na frente. Aqui eu ainda fico dentro do enquadramento e ela não me atrapalha para ver, porque ela estava na frente do meu monitor. Essa daqui é a pista 4, que foi a minha terceira pista. Essa eu fiquei em 11º, fui horrível. Deixa eu ver o que aconteceu com ela. E só tive um Charlie. Então, aí eu tive uma pane, eu acho que é de ejeção, deixa eu reparar se saiu. Saiu, então foi dupla alimentação mesmo, então demorei um tempinho aí. E eu vou deixar rodar o vídeo para depois comentar, né? Já tinha combinado isso com vocês. Eita. Beleza, aqui teve uma série de erros também, já vamos discutir eles, além de uma pane. Então, essa era uma pista grande, não era nem uma pista média, tinha 32 disparos, se eu não estou enganado. 32 disparos. E vamos analisar ela. Ok, saque. Errei o primeiro plate, saída. Aqui eu fiz uma saída um pouquinho mais explosiva, poderia ser um pouquinho melhor. A entrada de posto foi adequada, consegui chegar atirando. Daí teve a pane. Então, eu tenho que atirar um pouco mais rápido nesses alvos abertos, não tem por que eu cadenciar tanto assim. Aqui, ó, tive que parar, fui muito devagar. Era para eu ter iniciado o disparo aqui já, ó, mais ou menos nessa região. E não. Olha que legal, aqui eu fiz a saída de posto certinho. Observem que eu vou chutar essa perna aqui.
Daí eu demorei para tirar e depois os outros disparos eu fiz. É interessante os disparos em movimento, na minha opinião. Cara, mas quem tá vendo esse vídeo aí, quiser comentar e dizer que eu tô errado, por favor. Eu não sou o dono da verdade, pelo contrário, eu tô aqui para aprender. Troca entrofina. Observem esse alvo. Disparei nele aqui e depois eu vou procurar ele de novo. E mais uma vez, eu estou dando muito pá, pá. Não, alvo aberto, pá, pá. Pá, pá. Ó, daí eu disparei nele e daí eu já tinha visto que tinha furo, daí eu me lembrei, putz, eu já peguei ele do outro lado. Mas aqui eu tinha que voltar para pegar essa torre. Era obrigatório pegar essa torre que tem aqui. Mas aqui eu dei mais um disparo nele. Na torre, 2 disparos, pá, pá, pausa, pá, pá. Não, era pá, 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 pá. O de baixo está aberto, o de cima que eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado para não levar misa ou para não acertar no de baixo de novo, no caso, né? Ó, daí aquele alvo aqui que vai aparecer aqui eu já tinha tirado no posto antes. Então essa pista tinha muito dessa do ver alvo 2 vezes. Ó, daí, opa, tava lá. Então essas foram as críticas desse stage. Então foram duas pistas, uma pista média e uma pista grande que eu tive problema. Meu resultado poderia ter sido muito melhor se não fossem essas duas pistas. Porque duas com cargada. Uma com a pane, que não tem muito o que fazer, mas a outra com a queda de carregador. E aqui eu tive essa questão de ir buscar um alvo, 2 alvos que eu já tinha buscado anteriormente. Agora a pista 5. Então agora a pista 5. Ready? Stand by. Mais uma vez a questão da cadência. Essa pista eu fiquei em 10º, só que era uma pista curta e eu não sou muito rápido, então eu não sei se eu ia conseguir ser muito melhor nessa. Só teve um Charlie, e também aquela questão de ficar baixando o braço em vez de trazer ele reto para transicionar o outro alvo, tá? Então vamos observar aqui. Então alvo aberto, eu estou demorando muito no segundo disparo. Então vou colocar aqui e daí nesse daqui, o Charlie, se não me engano, foi no segundo alvo tarjado não, sobreposto aqui, atrás no chute, o Charlie foi ali. Daí aqui eu tive que fazer uma confirmação porque ele, se eu não me engano, ele pega perto da tarja ali e eu fico na dúvida. Então, nos 2 tarjados eu dou tiro de confirmação. Não me recordo se eram de fato necessário, tá? Então, essas foram os probleminhas dessa pista. A pista 6 só fui devagar, eu acho. Tempo 13,68. Ready? Stand by.
Então vocês viram que eu fiquei em 10º ali e tem alguns pontos importantes aqui que eu aprendi nessa pista, tá? Aqui, essa pista faltou bastante explosão da minha parte, na minha opinião. Nenhuma delas eu fui agressivo nas saídas de posto, tá? Aqui eu tenho um problema no saque, vocês vão reparar, eu vou pausar. A arma não pegou direito na minha mão, mas os alvos estavam apertos, eu resolvi não ajustar ela antes de disparar nesses 3 alvos aqui. Vocês vão ver que o Beaver Tail está aparente. Ready? Stand by. Olhem a distância que eu tenho aqui entre a minha mão e o Beaver Tail. Eu percebi isso na hora, não corrigi porque os alvos estavam relativamente perto e não tinha nenhum alvo de risco. Só que já dava aquela bugada na mente. Daí aí eu já deixei a arma deslizar um pouquinho para subir a minha mão. Aqui o Novak que percebeu, eu deixei o alvo, a pistola virada para lá durante a minha corrida, não precisava. Aqui o movimento até que eu fiz certo, eu estou tirando o peso dessa perna para empurrar com essa daqui. O movimento está certo, mas vocês vão reparar que eu não estou sendo muito explosivo, não dei aquele empurrão. Não sei se é porque eu também estava muito preocupado aqui em ajeitar a mão e eu deixei essa mão virada para lá. Já era para trazer ela para cá, para frente, tipo, dar um range aqui. Levei até risco de levar DQ, porque nessa virada eu poderia trazer o braço um pouco mais para trás e quebrar ângulo. Aqui, o ponto de troca de carregador era aqui, então eu para evitar o DQ, só que daí o cara perde um pouquinho de velocidade, porque o cara está se concentrando não no seu deslocamento e sim na recarga. Então, a recarga para cá era muito perigosa tu fazer a injeção do carregador, então eu dispenso o carregador aqui, já busquei o outro para na entrada de posto fazer a carga. Então eu descarreguei, mas eu ejetei o carregador, mas não fiz a injeção dele. A injeção eu vou fazer lá no posto. Aqui foi bacana, mas mais uma vez, eu estou dando uns passinhos muito curtos, eu acho, e a minha posição está muito inclinada para frente. Então já aprendi que para mais estabilidade, que eu posso dar passos maiores, eu tenho que sentar o quadril, tenho que baixar o quadril e a minha coluna vai ficar um pouco mais ereta no momento do deslocamento para frente, tá? Então isso tem... Eu não sei se tem um vídeo que eu falo isso ou não, mas eu já aprendi isso. Como vocês sabem, eu fico estudando os vídeos de uma galera da USPSA e IPSC lá de fora para aprender algumas coisas. Então a estratégia é sentar um pouco mais, né? Sentar um pouco mais, deixar a coluna um pouco mais ereta, que eu consigo dar passos um pouco maiores. Aqui eu estou muito inclinado para frente e daí os meus passos ficam muito pequenos. Só que eu fiz a cadência muito devagar, tá? Porque eu tenho que parar aqui para fazer os de cá. Então eu deveria ter calculado um pouquinho melhor aí a cadência para ter tempo para fazer os de cá também em movimento, pelo menos os de baixo que estão abertos, reparem. Ó, tive que parar. Aí é cadenciado mesmo. 35 metros e 30 metros. Então 35 metros os papéis e 30 metros o popper, o plate. O delta foi justamente no primeiro papel lá de trás. Eu particularmente até que gostei do resultado, tá? Faltou um pouquinho de explosão, mas não sei se eu conseguiria fazer muito melhor do que isso. Nesse momento, óbvio, né? E agora nós vamos para a pista 1. Essa pista eu gostei pra caramba, tá?
Aí eu gostei do meu resultado e mais uma vez vocês vão ver eu baixando o braço para transicionar de alvo. O atirador está pronto. À espera. Que eu fiquei em quinto, poderia ser um pouquinho melhor. O que eu reparei? Primeiro, essa transição de braço, eu fiz uma estratégia um pouquinho diferente da galera, mas eu senti mais seguro. Porque eles fizeram no chute, eles fizeram andando a maior parte da galera que fez na minha frente. Eu optei por só fazer a transição de alvo e já pegar ele aqui, um pouquinho mais tranquilo e depois explodir. Só que eu calculei mal a minha chegada de posto. Eu freiei muito em cima e daí eu desequilibrei. Tanto é que eu dou 3 disparos. E sinceramente eu não tenho certeza se eu precisava dos 3 disparos. Tá? Não sei se eu corrigi um Charlie ou se era Delta. Eu sei que eu não errei. Mas agora fica difícil eu lembrar. E daí, se eu tivesse transicionado melhor aqui e também chegado um pouquinho mais suave, tem que desacelerar 2 passos antes, eu desacelerei muito rápido. Então, toda a transição de alvo, até essa mesmo, eu dou uma baixadinha. Então, eu saio daqui e faço assim, e não estou fazendo assim. A corrida aqui foi legal. Ó, foi tudo alvo. Deve ter corrigido no Charlie. Não sei se era vantagem, porque eu corrigi rápido também, não sei. Mas foi bacana essa pista, beleza? Então essa foi a área 1. Daí depois a gente foi para a área 2. Aqui eu fiz uma coisa certa, mas que em outras pistas eu fiz errado e daqui a pouco eu vou ver se eu observo isso. Como vocês sabem, eu estou começando agora também, né? Nesse negócio. Comecei esse ano. Mas muitas vezes eu estou carregando e depois conferindo o DOT. Aqui eu conferi o DOT para depois carregar. Mas tem outras situações que eu estou carregando e depois conferindo o DOT. Já fui puxado a orelha também pelo Novak também. O Novak é sensacional. Que eu estou fazendo isso errado aí. Então, bora lá. Então, essa daqui... tem lama pra caramba aqui e tem bailarina baixada, tá? Então, as aulas com personal de academia tá funcionando bem para fazer esse tiro agachado. Teve gente que colocou o joelho e eu preferi fazer agachado. Deu boa essa. Eu tive um delta na bailarina aqui. E se eu não me engano, eu precisei dar 2 disparos nesse popper maldito. Are you ready? Stand by. If you finish, Fiquei em sétimo, poderia ser melhor se eu tivesse acertado o plate. Tive que corrigir a bailarina, o delta foi na bailarina. Se eu não me engano, esse foi necessário, porque eu não tinha acertado os 2 disparos na bailarina. O que eu peguei, assim, depois vendo até o Rafa Machado, inclusive, eu não sei se o Rafa Machado vai ver o vídeo, porque esse vídeo é extenso, não sei se ele vai ver, mas o Rafa Machado, ele é o primeiro colocado. Falei para ele pelo Instagram, bicho, eu tenho que conseguir ultrapassar os 70% agora, e nessa etapa eu consegui ultrapassar os 70%. Então, Rafa, próximo eu quero chegar nos 75%. Aqui em Joinville, estamos em casa, eu quero chegar nos 75%. Rafa é o primeiro colocado, tá? Então, e eu reparei nos vídeos dele, olha só que postura feia, agora que eu reparei aqui. A saída de posto,
Aqui a minha foi muito. A saída e chegada de posto, não sei se é por causa da lama, da posição, foi muito devagar. Ele fez bem mais rápido, bem mais rápido e suave, vamos dizer assim. Eu fiz meio desengonçado, poderia ter ganho aí alguns décimos de segundos. Ó, demorei para me abaixar. If you finish, unload and show clear. Pista 9, pista 9. Ah, eu tive um no chute aqui, que foi aquela de linha, eu não precisaria ter confirmado. E tive uma pane, então essa eu fiquei em 13º, eu tive no chute e uma pane de alimentação do carregador. Não tem como você coloca o carregador, ele encaixa, mas não dá aquele techzinho, que ele realmente encaixou, foi isso. E aqui, o pessoal tinha alertado, que foi antes de mim, obrigado, o time Ferrolho sempre me ajuda aí, disseram que quando fazia os alvos da direita, estava perdendo o dot, tinha que aumentar o brilho. E aqui é onde eu faço aquela cagada que eu comentei para vocês, que eu vou regular o dot depois que eu carreguei. Ó, carreguei, olha o dot e vou regular o dot. O atirador está pronto. À espera. Terminou de estar. Então, ali não tem muito o que comentar, eu até que gostei da pista. A cadência, vocês vão reparar que consegui fazer uma cadência um pouco melhor, diferença entre alvo aberto e alvo com perigo. Só aqui eu acertei a linha do no chute. Aquela história de você querer dar aquela compensada quando dá alguma coisa errada. Acelerei o meu primeiro disparo e o primeiro disparo pegou na linha. Na dúvida, eu voltei lá e dei mais um para não levar miss, porque eu não consegui identificar, ter a certeza que realmente tinha cortado a linha. Mas, enfim, dos males o menor, né? Então, essa questão de poderia melhorar um pouquinho o deslocamento, sempre pode, mas a cadência já foi um pouco melhor e essa cagada do carregador. Vamos analisar esse detalhe do deslocamento, da pane e da cadência. Então aqui ó, é o plate, pá, 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 pá. Legal. Pá, pá, pá. Essa cadência poderia ser melhor. Ó. Essa eu gostei pra caramba. Stage 10. Essa eu gostei. Não deveria ter gostado, porque agora eu acabei de reparar que eu levei um miss nessa. Fiquei em 12º. Se eu não me engano, eu peguei um miss aqui. Bem trouxa mesmo. Nessa torre que eu levei miss. Terminou de carregar.
Então teve um no chute lá naquela torre que eu falei lá, que sinceramente não fazia o menor sentido ter no chute não, ter o miss. Teve um miss naquela torre primeira aqui que nem fazia sentido eu ter levado o miss. Tá, vou deixar. If you finish, show clear. Run down, hold. Terminou de carregar? Bom, vamos lá. Aqui, duas coisas. Uma que o Thiago Almeida sempre fala: Diego, explora mais o teu 180 graus. Não é para quebrar ângulo, mas explora mais. Vocês vão ver que eu corro para cá com a arma apontada por downrange. Eu tenho todo esse ângulo aqui para utilizar. E daí eu perco um pouco de velocidade. Vocês repararam que na hora eu nem percebi. Eu levei miss aqui no tarjado, aqui do lado de cá. Então, o que era seguro. E tive uma panezinha ali. Então, isso que me fez perder posições nessa pista aqui. Então, explorar um pouquinho mais o ângulo, não ficar com tanto medo de deixar sempre a arma para trás. Daí eu tive a pane. E outro detalhe, vocês vão reparar que eu dei 4 disparos na bailarina. Não precisava. Eu dei um alfa e um Charlie na bailarina, se não me engano, ou 2 Charlies na bailarina. E os dois extra chutes que eu dei deu no metal. Daí por isso eu fiz, já devo ter perdido muito tempo aqui. E não precisava, porque eu já tinha acertado a bailarina. Eu tenho muita dificuldade de saber se eu acertei ou não a bailarina. Os 2 últimos disparos foram para baixo, foram no metal. Porque a bailarina eu peguei um pouco a manha, peguei um pouco a manha, ótimo, né? Enfim, eu não lembro, agora me perdoem quem me ensinou isso daqui, né? Mas que eu tenho que focar mais na parte baixa da bailarina, que é a parte que ela menos se movimenta. E daí nessa de corrigir eu acertei 2 vezes a base de metal ali. Então, os 2 primeiros disparos eu acertei a bailarina, eu fui corrigir, acertei metal. Essa prova aqui, deixa eu ver que pista é essa. Nem lembro qual pista que eu estava, Jesus. Deixa eu ver aqui. Vou dar o play aqui que vai aparecer. Ué, não apareceu a pista. Esqueci de colocar o enunciado da pista. Essa deve ter sido a 11 ou a 12 já. Acho que essa é a 12 já. Essa 12 eu fiquei em 9º. Eu tive uma tosse no meio da pista. E nessa daqui teve um DQ na minha frente. Não no meu squad, mas no squad. Porque essa daqui eu fui o primeiro da pista. Na recarga daqui pra cá, o cara quebrou o ângulo. Ó, falta de confiança. Querer confirmar. Pô, o tiro tava encaixado. Pra que eu vou parar? Reparem. Ó, tanso. Cadê? Esse foi um pouco melhor. Recarga. Aí, ó, falta a explosão. Então aqui, mais aquela questão de explosão. De focar onde eu quero chegar e correr o máximo que der até lá. Por exemplo, aqui eu queria chegar até aqui para começar a disparar. Daí aí
vou baixar a arma para disparar no outro lado. Então são coisinhas que são décimos de segundo aí que poderia ter melhor. E essa daqui foi uma das provas favoritas, até pelo número redondo, foi 12 segundos, tudo alfa. Foi bem legal. Essa foi a pista 6, que foi a minha última pista. Por que eu comecei pelo metal? Porque eu quis seguir a lógica de transição. Fiz metal, metal, papel, tarjado. Corri para lá, fiz metal, metal, papel, tarjado. Poderia ter começado pelo tarjado e fazer um movimento diferente para meio que sair de costas, mas eu não gosto de sair de metal. Por quê? Muitas vezes eu erro metal e acho que acertei. Daí eu dou aquela dançadinha. Vocês já viram isso numa análise de pista. Então agora, sempre que possível, eu não uso metal como saída de posto. Porque metal tem um significado muito especial, né, gente? Eu acho. Cara, tu não consegue esquecer o metal. Um misto deixaria, tu não perceberia. Mas o metal parece que ele não deixa. Ele diz, ô idiota, me esqueceu aqui. Daí tu volta lá pra atirar nele. Tá aí. A única coisa que eu melhoraria era, sei lá, décimos de segundo, mas aí não ia ficar um número redondo, daí por isso que eu não quis melhorar. Não, tô zoando, galera. Mas é que essa transição de um ponto para o outro, eu poderia ter sido um pouquinho mais rápido, acelerando um pouquinho o metal. Mas fiquei em quinto nessa daqui. Tudo entrou bonitinho. Então, só reparem a minha saída de posto. A chegada foi interessante, até porque eu estava devagar. Mas eu poderia ter chutado essa perna aqui, chutado a perna esquerda e levantar um pouco mais essa perna aqui. Então vocês repararam que eu até fiz isso, mas sem intensidade. Mas é uma coisa que eu não estava pensando, eu nem me lembrei nada disso na hora do treino, da prova lá. Eu simplesmente estava fazendo. Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise de pista. Conta pra mim o que vocês teriam feito de diferente, se estão curtindo o canal, se estão treinando a seco, o que vocês podem me ajudar para eu conseguir ficar no top 10 mais vezes, quem sabe aí conseguir um dia, quem sabe um top 5 até a última etapa. Pô, meu objetivo é chegar a 85% até o final do campeonato. Então vai ter uma etapa agora em Joinville, depois outra em Chapecó e a última etapa em Lages. Até Lages eu quero conseguir um 85%. E se Deus quiser, eu vou chegar nesse objetivo. Agora a próxima, em Joinville, eu vou tentar 75%. Torçam por mim. Um abraço, galera. Valeu, até. Tchau, tchau.